Bom dia, gente. Na verdade, o vídeo de hoje vai ser para falar para vocês o seguinte: não podemos desanimar. Não podemos deixar com que o nosso ânimo, a nossa alma, a nossa psique, a nossa emoção, a nossa letra grega chamada psique, que deu origem à psicologia, que é o estudo da psique, da alma, desanime. Mas por que eu estou falando isso no dia 8 de novembro de 2019? Porque, infelizmente, nós temos um Supremo Tribunal Federal corrompido. Nós temos seis ministros do Supremo Tribunal Federal que eles simplesmente não pensaram de uma forma brasileira e pensaram de uma forma partidária. O Supremo Tribunal Federal parar o carro para conversar com vocês sobre isso. Por 6 votos a 5 ontem, foi decidido que prisão de segunda instância, o preso ainda tem direito de ficar livre para provar que ele não matou direitinho, que ele não roubou direitinho, ele ainda é inocente. Eu acho que nós deveríamos simplesmente nesse momento falar assim: injeta sangue na minha veia, porque a minha força aumentou. A única forma de nós mudarmos essa situação, que não é fechada ainda, existe algumas coisas, não vamos desanimar. Nós que estávamos ontem esperando que o Toffoli votasse favorável à prisão em segunda instância, e ele simplesmente foi advogado do PT se agindo como advogado do PT, porque ele vem ali de ser advogado do PT nos primórdios. E hoje ele é ministro do STF, presidente do STF, no lugar da Carmen Lúcia. Então, nós tivemos o voto do Aurélio, do Marco Aurélio, do Celso, do Dias Toffoli, do Lewandowski, a Rosa Weber. Nós tivemos esses votos que falaram: por 6 votos a 5, sai da cadeia a segunda instância. Vocês não estão não são muito bandidos, são bandidos leves. Bandido leves pode sair da cadeia. Mas nós temos que ter o cuidado, sabe por quê? Nós ainda como povo, como população, nós podemos fazer um movimento de influenciar a Câmara dos Deputados Federais, de aprovar as questões do ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque a PEC do Sérgio Moro tem que passar, e se passar, o STF não segura a gente. Nós temos a senadora Simone Tebet, sigam ela, Simone Tebet, Simone Tebet. Ela já fez um movimento, ela não quis fazer, eles não fizeram antes, porque o STF poderia impedir. Então, existe algo sendo feito, nós não podemos desanimar, nós temos que acreditar que bandido tem que estar preso. Esses bandidos que mataram, esses líderes de tráfico, que faz com que os nossos dependentes químicos fiquem na refém deles. Por que não abre o galpão para vender drogas no galpão? Por que tem que ser lá na favela? Sabe por quê? Eles botam pessoas inocentes como escudo dele. Então é tanta corrupção, gente, é tanta safadeza, e infelizmente eles estão sendo desmascarados como nunca foram. Não estou falando que na época de Arena e MDB, quando tudo começou, quando simplesmente começou o fim do governo militar e o início da democracia no Brasil, onde nós voltamos a votar, que a gente voltou a votar depois do fim dos governos militares, com Figueiredo. Só que agora, de novo, o povo tem que se levantar. Eu gostaria de convidar vocês. Eu tenho aqui no Instagram mais de 20 mil inscritos. No canal de YouTube eu tenho mais de 126 mil inscritos. Eu penso, se eu conseguir influenciar 10 mil pessoas, 10 mil, cada um influenciando uma pessoa, o início do bater das asas da borboleta volta a acontecer. Nós não podemos, nesse momento, ficar desanimados. Ontem à noite foi triste, ontem à noite foi decepcionante o Dias Toffoli sendo Dias Toffoli, sabe? Foi decepcionante saber que ele tem um corrupto de estimação. Eu preferia, sabe o que, gente? Que soltasse o Lula. Era melhor soltar o Lula e deixar esses 5 mil bandidos presos, o que vai beneficiar muitas pessoas. E vocês não sabem ainda teve o Marco Aurélio que no final falou: então todos eles já estão soltos automático. Graças a Deus que teve um pingo de coerência lá, esses ministros do STF, e falaram: não, tem que fazer o HC, a gente tem que avaliar. Porque esse Marco Aurélio, meu Deus,
Assim, eu não sei nem o que são esses ministros do STF. Só que vamos de verdade, há 5 anos atrás a gente nem sabia que existia STF. Há 5 anos atrás ninguém era tão engajado na política como é agora. Porque eu realmente vivi uns 15 anos de boca amarga por esse movimento de política do Brasil, com o movimento de PT, com o movimento dessa esquerda que fez com que nós brigássemos entre nós, brasileiro brigando com brasileiro. É uma coisa horrível, eles levam vantagens, mas eles fazem a gente aqui embaixo se degladiar e ficar inimigos. Se você acha que a esquerda é um local legal, defenda suas causas, mas não acuse, não xingue os outros. E vocês de direita também, conservadores, não agrida o pessoal do PT, porque os políticos são os que batem palma quando a gente está embaixo se brigando e lutando um com o outro. Nós temos que ter a certeza que nós precisamos de um perfil de valentia. Não vamos desanimar, vamos pra rua, mas cuidado, gente, cuidado que lá no Chile, por causa do aumento do metrô de 2, não sei a moeda do Chile qual é, de 2 na moeda lá, que tá dando essa quebradeira toda, porque o PT tá doido pra gente ir pra rua, eles se infiltrarem com Black lá, os agressores, e fazer a destruição no Brasil. Então a gente tem que ter um pouco de sabedoria, nós não podemos desanimar, nós temos que ver o movimento correto que vai acontecer, mas fiquem tranquilos, a Simone Tebet, ela já deu entrada hoje, eles não quiseram dar entrada antes, sabe por quê, gente? Porque se desse entrada antes, o pessoal do STF lá, que é favorável Lula livre, eles não estariam simplesmente fazendo o que fizeram, eles iam bloquear isso. Então eu convido vocês a seguir os canais que informam. No canal de YouTube, eu gosto muito do Daniel Lopes. Hoje, às 6 horas da manhã, ele fez um vídeo fazendo exatamente isso que eu estou fazendo, pra gente não desanimar. Dá vontade de fazer muita coisa, que eu fechei até os olhos para não ver. Dá vontade de ser contra, dá vontade de falar um monte de coisa, dá vontade de brigar, dá vontade de um monte de coisa, dá vontade de se indignar, dá vontade de chorar, dá vontade de um monte de coisa, porque não dá para acreditar que eles estão manipulando a gente mais uma vez. Nós elegemos esses políticos que não são ninguém. Olha quem era Alexandre Frota na fila do pão, olha quem era Gleisi Hoffmann na fila do pão. Aí eles chegam lá, só pensam neles. O Alexandre Frota gastou mais de 16 mil no jantar, falou que gasta mesmo, que o dinheiro é dele. O dinheiro não é dele não, gente, o dinheiro é nosso, é impostos que nós pagamos para sustentar esses políticos. O Brasil tem que ser um tipo de país que o político não ganharia, ele trabalharia pelo ideal, pelo amor, e não ganharia, ele teria a profissão dele, seria político, igual alguns países da Europa. Mas só que no Brasil isso não acontece, porque no Brasil é uma corrupção que desde o dia que começou, quando eles começaram a colonizar os índios, nós somos colonizados por portugueses, os portugueses começaram tudo errado, mas não dá para voltar 500 anos atrás e começar de novo, mas a começar de mim, a gente pode mudar, a começar de mim, a começar de você, a começar de cada um de nós, a começar a mudança em cada um de nós, que a gente não seja pessoas que vão desanimar, ficar sem alma nesse momento. É muito triste, é decepcionante, é angustiante. Eu, como uma pessoa que acreditava que nós estávamos lá no trilho certo e que a taxa Selic diminuindo, o valor da poupança dando menos que o valor dos juros do banco, sabe? Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom para o Brasil. Essa questão do Paulo Guedes, quando ele falou que ele quer acabar com os municípios de 5 mil pessoas, é tanta ignorância que algumas pessoas falaram: o que vai fazer com as pessoas do município? O que vai fazer com as pessoas do município? O município vai deixar de ser município, vai se tornar uma cidade, vai se tornar um agregado de algum município, porque um município de 5 mil pessoas é o tamanho desse bairro que eu estou passando aqui, Jardim da Penha. Em Jardim da Penha aqui tem 5 mil habitantes, eu penso que tem, não tenho certeza. Já pensou se município de Jardim da Penha, se esse bairro de Jardim da Penha fosse um município? Aí teria que ter vereadores, prefeito, teria que ter funcionários, ajudante de vereadores, ajudante de prefeito, e toma dinheiro nosso para poder bancar isso. Toma dinheiro de nós, população brasileira, que paga esses impostos para poder dar salário a esse povo. Então não vai destruir os municípios. A gente tem que ser um pouco mais inteligente. Nós estamos precisando ter um pouco mais de inteligência intelectual, um pouco mais de inteligência. Inteligência intelectual, gente, não tem nada a ver com curso superior, porque eu conheço pessoas que têm curso superior 4, 5, 10 curso superior e são burras psiquicamente, sabe? As pessoas só estudaram, mas não têm inteligência. Inteligência
inteligência preditiva é algo que poucas pessoas têm. Muitas pessoas têm diplomas, que hoje está fácil. Está fácil. Com essa conduta que o PT teve de passar as pessoas sem saber nada, muitas pessoas passaram, se tornaram universitárias, se formaram, mas não sabem nada. E nós precisamos de uma forma madura, de uma forma equilibrada, de uma forma sensata, aprender. Se você ficar reprovado, se o seu filho ficar reprovado na escola, não vai lá e briga com a professora, não, briga com o seu filho, manda seu filho estudar, porque ele é preguiçoso, ele não quer estudar. Nós temos que mudar essa cultura, nós precisamos desesperadamente mudar essa forma de pensar, essa forma medíocre, essa forma leviana, essa forma primária de pensar. Vamos fazer um movimento. Olha, eu sou da época que quando eu tinha 15 para 16 anos, o primeiro vestibular que eu fiz, eu não passei em português, porque eu tinha muita deficiência, e tenho até hoje em português. Talvez por isso que eu comecei a ler muito, para tentar aprender, porque não entrava na minha cabeça o português. O português não é uma matéria, o português é uma matéria que você decora, e eu, como venho do raciocínio lógico, a minha facilidade é matemática e não português, e eu tive muita dificuldade até hoje eu não tenho dislexia, não tenho nenhum tipo de transtorno na mente, simplesmente eu não consigo entender porque Cássia, meu nome é Cássia, por que não escreve K, o som de K, A, C e A? Por que é C-A-S-S-A? Por que casa não é com Z, é com S? Por que tem essas regras? São regras que fazem a gente ter que decorar. Então, quando eu erro português, eu lembro, falo, não, Cássia, você é boa no raciocínio lógico, você é boa na linguagem, você é boa para articular, mas você tem a deficiência, então pede desculpa. Desculpa porque eu erro. Eu gosto muito de ter aprendido que para mim fazer não pode, porque nós não podemos conjugar o verbo com mim, para eu fazer, é eu que faço. Então essas regrinhas eu vou decorando, aí eu vou aprendendo um pouco mais de português. E se eu comecei com 59 anos a me tornar uma pessoa, para eu ter esse comportamento de ser diferente, de ter capacidade de falar, gente, eu sou ruim em português, mas eu estou lutando para ser melhor. Vocês também podem lutar para ser melhores emocionalmente. Não aceitem que as pessoas conduzam vocês, tenham domínio sobre a mente de vocês. Sabe por quê? Senão a gente vai fazer parte do espectro dos funcionários funcionais, dos universitários funcionais. Não aceito. Meu filho, quando chegava em casa, falava, mãe, a professora me reprovou. Eu falei, professora não reprova ninguém. Quem reprova é a gente mesmo quando a gente não faz a prova para tirar a nota cabível. Por que as pessoas não fazem isso com os filhos? Minha mãe tem uma escola de ensino fundamental que quando os pais vão lá brigar porque a criança não passou, ela fala, a criança não passou, ou o seu filho que não passou. A escola não passou a criança, né? Porque fala isso, o professor não passou. Então a gente tem que ter esse comportamento. E a escola da minha mãe tem 50 anos, com essa conduta de conservadora, de séria, uma escola bacana que está há 50 anos no mercado. Minha mãe tem 85 anos, tipo Silvio Santos, ainda está aí na ativa, firme e forte. Então por que a gente não pode ter esse pensamento? O meu canal, o meu Instagram, as minhas páginas de Facebook são todas para fazer valer o conservadorismo. Jamais vou ser preconceituosa, jamais, porque eu entendo perfeitamente a construção da personalidade de uma pessoa que tem uns desvios, que não consegue ter um conservadorismo na cabeça. Eu acho que homem com homem, mulher com mulher pode ter família. Por isso que no dia 27 a doutora Flávia Bessoni vai explicar essas relações homoparentais com a construção de a família, e nós precisamos entender isso, porque se a gente não entender, a gente vai começar a ser preconceituoso e vai achar que não dá certo e dá certo, porque o pai e a mãe tem que ter muito mais a função materna e a função paterna do que ser pai e ser mãe. É muito superior a isso. Pai e mãe é função, nós precisamos exercer essa função. No dia 28 eu vou dar a aula de novembro, eu vou ministrar sobre essas neuroses atuais, e são tantas neuroses atuais, gente, são tantas neuroses atuais. Ontem o meu dentista falou assim, Cássia, por que tantas pessoas estão tendo síndrome do pânico? Eu falei, porque elas estão desviando a angústia que estão dentro delas para fobia, para síndrome, porque é mais fácil ter uma síndrome do pânico do que olhar para dentro de si. Por que hoje tantas farmácias são abertas? Porque é mais fácil você tomar um remédio pensando que esse remédio vai solucionar
na sua vida do que olhar para dentro de você e falar, peraí, o que estão fazendo? O que essa doença está querendo me falar? É mais fácil ter essas neuroses atuais, é mais fácil, e eu vou explicar elas no dia 28 de novembro. E no dia 29 eu vou explicar que a psicanálise não morreu. Na verdade, a psicanálise, ela está sendo aplaudida pela neurociência. Quando o Eric Kandel vai e comprova e ganha um prêmio Nobel de Medicina no ano 2000, que ele fala o hipocampo. Dentro do hipocampo existe a subjetividade que Freud sempre falou. Vai lá no Google e bota Eric Kandel e bota em busca da memória. É um vídeo de 1h30 do Eric Kandel, esse médico psiquiatra apaixonado pela psicanálise, judeu, que vem lá da Europa morar nos Estados Unidos e comprova várias coisas. Então eu gostaria que vocês tivessem essa capacidade de melhorar a vida de vocês. Eu tenho um instituto de ensino porque eu acredito no ensino. Eu tenho um instituto de ensino porque eu acredito na discipular as pessoas. Discipular é fazer pessoas melhores do que a gente. Eu sou freudiana, eu sou aquela pessoa que eu sempre vou me expor, eu sempre vou colocar minha vida. Freud, o objeto de estudo da psicanálise foi o Freud, ele foi objeto de estudo da psicanálise. E às vezes vocês falam assim, nossa, mas a doutora Cássia, ela fala muito dela, porque eu sou freudiana. Eu acho que eu tenho que falar da minha vida, aquelas coisas que deram certo, porque o primeiro objeto de estudo sou eu, Cássia, depois o meu filho, depois a minha família, depois as pessoas ao meu redor. E eu acredito, sabe o que? No bater das asas da borboleta. Se vocês não sabem o que é isso, bota lá no Google também. O que quer dizer o bater das asas da borboleta? É um experimento que faz o que acontece comigo aqui. Se eu fizer um movimento, eu posso mudar os Estados Unidos, eu posso ter uma força de mudar os Estados Unidos. Por isso que eu gravo sempre os vídeos falando essas coisas que eu acredito. Não desanimem. E se você está muito desanimado com a vida, talvez seja porque você tem uma personalidade ainda muito infantil, e você tem que fazer o curso comigo no dia 4 de dezembro, Resgate da Criança Interior, onde nós vamos entender como que é viver uma sociedade de pessoas narcisistas, como é que é ser criado por uma pessoa narcisista, como é que é ter pai e mãe narcisista que destruiu você psiquicamente, e hoje você é adulto, mas você não consegue avançar na vida. E aí eu vou ministrar essa aula no dia 4 de dezembro. Mas de verdade, você tem que buscar ajuda na sua vida. Você tem que buscar. Tô parada aqui fazendo esse live, mas sempre dá medo, sabe, gente? Sempre dá medo de ser assaltada, sempre dá medo das coisas, então eu tenho que ficar olhando para os lados. Vem fazer essas aulas online comigo. Manda um WhatsApp, 27 99 505 1960. Até hoje, cada aula, se você quiser, cada aula é 350, mas se você quiser pagar cada aula, a Kenny Adriele fez por 250 transferência bancária. As 4 aulas, 799. Está aqui no Instagram. Instituto Cássia Rodrigues. Está aqui no Instagram. E aí você vai poder modificar a sua vida, modificar suas questões psíquicas através do aprender. Aprenda, aprenda. Eu sou uma pessoa que eu faço muitos lives, sabe por quê? Eu paro, eu tenho um compromisso ali, mas eu paro aqui para fazer o live, sabe por quê? Para explicar a vocês, nós precisamos ter força. Hoje eu estou muito triste com a posição do STF ontem, muito triste, muito desanimada. Hoje eu já vi o vídeo da Daniel Lopes, ele me deu um pouco de incentivo. Eu falei, ele está fazendo um movimento, eu vou fazer também. Não vou me abater, eu vou continuar o movimento, porque o Lula vai ser solto, óbvio que vai ser solto. Com ele, mais de 5.000 pessoas vão ser soltas. Mas bandidos, pedófilos, abusadores, assassinos, que tem grana para pagar advogado para chegar ao Supremo Tribunal Federal e liberar o HC para soltar esse povo. Já tinha um HC pronto ontem à noite do Lula. HC é habeas corpus para soltar. E ontem o ministro Marco Aurélio simplesmente falou, olha a patifaria que ele falou, vamos então, já está automático, né? Quem já sai da cadeia automática. Aí o Dias Toffoli, graças a Deus, teve uma gota de sensatez, falou, não é desse jeito. Vamos fazer um processo normal que tem que ser avaliado preso por preso. Uma gota de sensatez. E ele falou, vou deixar para agora para as outras instâncias decidirem. Então ele deixou. Então a Simone Tabet, ela já entrou com a PEC para poder fazer um movimento. Não vamos desanimar,
vamos ter forças. E se você quer fazer as aulas online comigo, 2799-505-1960, no dia 30 de novembro, um sábado por mês, vem aprender a psicanálise comigo. Você vai aprender uma psicanálise freudiana, uma psicanálise do Moldavsky, você vai aprender a ter modificações na sua vida pela teoria do Freud. A teoria do Freud, ela modifica a nossa vida, sim, ela modifica. Se eu sou essa pessoa valente para a vida, é porque o tempo todo eu falo, deixa eu entrar em contato com o meu inconsciente, porque o psicanalista, o primeiro inconsciente que ele entra em contato é com o inconsciente dele, para poder depois ajudar as pessoas. Você tem que buscar ajuda, sabe? Não dá para ficar essa vida cheia de sintomas ou de neuroses atuais, igual a aula que eu vou dar no dia 28, eu vou falar das neuroses atuais, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, vou falar de transtorno obsessivo compulsivo, vou falar de várias outras patologias é sofrimento que nós temos. Nós precisamos ter essa força dentro da gente, do nosso psiquismo. O psiquismo está aqui no cérebro, né? No sistema límbico e no neocórtex aqui na frente, onde nós precisamos mudar as coisas da vida. Vamos falar de coisa boa. A coisa boa é que o ministro Sérgio Moro, ele está prendendo todos os chefes de tráficos da favela, de todo lugar, os milionários que vendem tráfico para os dependentes químicos, que são realmente doentes, mas de verdade eles se escondem na favela. Sabe por quê? Para usar pessoas inocentes como escudo, e essas pessoas, se voltarem para a favela, elas de novo vão continuar vendendo. Mas eu não consigo achar que uma pessoa que é usuária de maconha, que é usuária de álcool, que é usuária de remédio, que são as drogas, umas lícitas que pagam imposto e outras ilícitas, elas são vítimas passivas. Elas têm que buscar ajuda. Usuário de crack, usuário de heroína, usuário de cocaína. Eu tenho muitas pessoas ao meu redor que usam maconha e acham que maconha é medicinal. A matéria que eu fiz, Neurociência e Esquizofrenia da Maconha, é tão séria que eu fiz já post lá no Facebook. Eu falo toda hora aqui, até 18 anos, se você usar maconha, você vai ter surtos psicóticos da esquizofrenia. Então, por favor, faz um movimento de mudança na sua vida. Não tem como ter traficante de estimação, não tem como ter corrupto de estimação, não tem como ter dependente químico de estimação. Toda família tem um dependente químico, na minha tem. Mas essas pessoas, elas são Lula livre. Sabe por que elas são Lula livres? Porque Lula não está preocupado com a saúde psíquica de ninguém. Esse pessoal do Lula livre não está preocupado se a pessoa está lá usando drogas. O Nelson Mota vai numa capa de uma revista, fala, uso maconha há 45 anos e aí todo mundo tem que usar. Ele compra maconha onde? No barzinho? Igual álcool? Ai, gente, é muita preguiça que me dá desse povo. Vamos fazer um movimento da gente simplesmente entender que nós podemos fazer um movimento de bater das asas da borboleta. Se vocês observarem hoje, olha como que meus olhos estão tristes. Hoje é um dia, é meio que eu tenho que buscar forças dentro de mim para fazer um movimento. Hoje eu estou muito triste com essa palhaçada, essa patifaria do Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal Federal. Mas aqui, se a gente levantar a hashtag Simone Tebet, vamos apoiar a Simone Tebet, essa senadora que está fazendo um movimento por nós. O Marcos Duval, aqui de Vitória, o senador do Espírito Santo, fazendo um movimento. E um cara que descobriu que tem uma doença terrível no coração, um jovem, mas ele falou, eu vou continuar lutando, sabe? Nós temos 40 senadores que são favoráveis à prisão na segunda instância. Eles são favoráveis, lá o Senado. Então, nós podemos simplesmente buscar a resolução das coisas, mas depende de mim, depende de vocês e depende de vocês fazerem o movimento. Vamos fazer isso, gente? Vamos lutar pelo Brasil? Vamos empurrar tudo que é vermelho. Vermelho só serve nosso sangue. Vermelho só para a bandeira do Flamengo. Agora a bandeira do Brasil, ela é verde, amarela, azul e branco. Vamos fazer um movimento, gente? Eu tô fazendo um movimento. Vocês conseguem fazer esse movimento? E vamos ficar ligado. Cuidado com as passeatas erradas, que eles estão doidos. O pessoal da esquerda tá doido para fazer no Brasil o que fizeram no Chile, tá? Vamos ficar alerta, vamos fazer um movimento. Vamos tentar ver. Amanhã tem um movimento para fazer. A gente tem que orar, Rejane, a gente tem que orar, mas a gente tem que partir para ação. E eu
tenho certeza, Bolsonaro é um homem de Deus, colocado na nossa pátria amada Brasil, mas nós precisamos ter ação, nós precisamos sair desse patamar de covardia, de omissão. Eu tenho nojo das pessoas omissas, eu tenho nojo dos meus colegas da psicologia que acham que Lula é inocente, eu tenho nojo das pessoas da economia que acham que Paulo Guedes é um corrupto, eu tenho nojo das pessoas que falam que Moro que tinha que estar preso. Mas ó, 2016 eles queriam derrubar a Lava Jato e eles não conseguiram. E naquela época o Lula não estava preso ainda. Não é agora que eles vão rasgar nossa bandeira do Brasil e destruir a Lava Jato. A Lava Jato é um processo que é uma operação que destruiu a corrupção no Brasil sistêmica. Acorda pra vida, tá bom, gente? Beijo no coração, tá bom? Tchau, gente.